E aí, gente, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana após Natal? Nós estamos bem, graças a Deus. Muito calor, calor demais até da conta. Estou dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu começo basicamente os preparativos para nossa ceia de Réveillon e para o nosso almoço de Réveillon. Vai ser basicamente da mesma forma que nós fizemos, né, no Natal, só que com outras comidas, óbvio, né? Porque não dá para repetir, que aí não fica legal. Então eu sou o Alessandro, do Casal do Centro. O Sandro não está aqui hoje, ele está no trabalho. E por sinal está muito calor aqui em São Paulo hoje, mas a gente espera que dê uma melhorada, né? Porque tem feito muito calor, mas chuva que é bom, nada, né? Eu vou dar uma organizadinha aqui na pia, que tem algumas louças, mas antes eu vou falar para vocês que a gente vai batendo papo, eu vou falando, óbvio. Hoje eu fui comprar as coisas para a gente fazer pro nosso Réveillon, né? Pro nosso almoço. Vai ser exatamente igual às pessoas que virão. Vai estar eu e o Sandro, a minha mãe, a mãe dele e a irmã dele. Pode ser, né, que o irmão dele e a cunhada dê uma passada, mas ainda não foi nada confirmado, mas a gente espera recebê-los aqui em casa como todos os anos, que a gente gosta muito deles. E aí a gente sabe que eles também têm outros compromissos, enfim, situações que acontecem, faz parte da vida. Hoje eu saí cedo, o Sandro saiu, eu saí atrás, eu nem arrumei casa, não fiz nada ainda. Já fui na Swift, já voltei, já fui na frutaria, já voltei, fui no supermercado, já voltei na frutaria porque eu esqueci de comprar um item que eu vou precisar. E aí, conforme nós vamos conversando, eu vou falar para vocês o que eu vou fazer e depois eu vou mostrar porque tá tudo em cima aqui da bancada, da mesinha do outro lado, para vocês verem as coisas que eu comprei. E falo para vocês, essa semana foi pesado. Tá tudo muito caro, o valor das coisas subiram demais, gente. Tudo bem que a gente sabe, né, que vai chegando próximo, né, de data assim, de final de ano, Natal, tudo fica muito mais caro. Mas eu acho que subiu demais da conta. Mas, né, fazer o quê? A gente não vai deixar de fazer as coisas que a gente tem vontade por conta disso, né? Lógico, a gente procura o melhor preço, o melhor lugar, mas a gente acabou comprando, não tem jeito. E aí eu vou lavando aqui e vou falando para vocês o que eu comprei e depois eu vou mostrar para a gente fazer no nosso Réveillon. Na realidade, na véspera de Ano Novo, que hoje é uma terça-feira, tá? A véspera de Ano Novo é amanhã, mas hoje já começa os preparativos, vamos dizer assim. Vai estar amanhã, na quarta-feira, na véspera, só vai estar eu e o Sandro, a minha mãe não vem, e nem a mãe dele, e nem a irmã. E então, para amanhã à noite, só vai estar nós dois, eu não preciso fazer tanta coisa, vou fazer só um prato, uma coisa que a gente gosta bastante, e vou fazer bem pouquinho, óbvio, né, porque só é nós dois, então não preciso fazer muito, até porque no dia seguinte vai ter bastante comida. Então, para a nossa ceia de Réveillon, vai ter uma boa bebidinha, um vinho, um suquinho, um refri, uma cervejinha. E para comer, eu vou fazer camarão internacional. Não vou fazer muito, vou fazer uma receita bem reduzida, porque só é para nós dois, para que não sobre tanto. E se bobear, eu nem quero que sobre. Né? Então isso vai ser para a véspera, para nós dois, tá bom demais. Só para a gente poder jantar mesmo. E aí para o dia seguinte, né, para o nosso almoço de Ano Novo, eu vou fazer bacalhau no forno, que eu fui buscar na Swift, depois eu vou mostrar para vocês. Vou fazer uma tilápia que eu não faço há muito tempo, que você gratina ela, você tempera normal, né, com pimenta, sal, alho, enfim, limão, né, com os temperos normais do peixe, da tilápia. E aí depois eu deixo ela reservada. E aí eu vou cozinhar aproximadamente 1 quilo mais ou menos de batata. E esse 1 quilo de batata eu vou depois colocar ele no liquidificador, depois de cozido, bem cozidinho, com um creme de leite e um vidro de requeijão. Bato esse creme e reservo também. E aí eu já vou também ter cozinhado aproximadamente umas 7, 8 batatas. Essa aí eu já não deixo tão mole, eu deixo ela mais al dente. E aí essas eu corto em rodelas. Aí eu vou arrumar a tilápia na bandeja, né? Coloco uma camada de batatas, um pouco desse creme que eu já bati ele antecipadamente, e as tilápias que eu já dei uma pré-grelhada nela, uma selada na frigideira,
e vou montando. Coloco mais uma camada de creme, batata, outra camada de tilápia e finalizo com o restante do creme, que dá bastante esse creme, com cobertura de mussarela, e você pode levar no forno aí 30 a 35 minutos, só para realmente as coisas aderirem bem. E aí depois que você tirar do forno, quando você for servir, você coloca a batata palha por cima. Esse é o prato, o primeiro prato. E o bacalhau é normal, né? Eu já comprei o bacalhau, aqueles que vem na Swift, ele tem dois tipos, né? Ele tem a posta e tem o lombo. Eu comprei o lombo, que é uma parte melhor, né? Que, enfim, não tem espinho, os pedaços são mais carnudos, né? Mas o preço estava bom, não estava ruim. E aí o bacalhau vai ser normal, ele já vem dessalgado, então eu não preciso de salgar ele, e limpo, obviamente. Eu só vou dar uma jogada nele na água quente para dar um susto. E aí eu vou depois já deixar picado, que eu faço dessa forma, né? Eu pico pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola, reservo isso e dou uma pré-cozinhada na batata, naquela água que eu dei um susto no bacalhau. Não deixo ela ficar muito mole, mesmo mais al dente. E aí depois disso eu monto a bandeja de bacalhau com aqueles temperos que eu piquei, né? Que é o pimentão, a cebola, enfim, pimenta. E aí eu coloco azeite, monto na forma, cubro com alumínio e também forno. 40 minutos está prontinho. E aí depois que eu retiro do forno, eu coloco as azeitonas, porque as azeitonas você não pode colocar junto para ele cozinhar, porque elas murcham muito e aí fica feio. Então a azeitona eu coloco depois por último por cima, dou mais uma regadinha com azeite e tá pronto. Então esse vai ser os dois peixes para o dia de ano. Vou fazer um arroz branco tradicional normal, nada de muito diferente, e vou fazer uma salada verde para acompanhar. E aí vai ter refrigerante, cerveja, vai ter um vinho, vai ter um espumante que a gente já coloquei para gelar ontem, já está bem geladinho já, mas para amanhã ele vai estar melhor, amanhã e para quinta. E esse vai ser o nosso almoço. De sobremesa, o que eu vou fazer? Sobremesa eu vou fazer dois doces igual eu fiz no Natal. Vou fazer uma banoffee tradicional, de um tamanho legal, e vou fazer um mousse de maracujá. Por quê? Porque está muito quente. Não adianta eu querer fazer doce muito elaborado, né, que dê muito trabalho, até porque para não ser uma coisa pesada, né? Apesar que a banoffee já não é tão leve, mas vai estar bem gelado, porque ela é feita com doce de leite, que eu já cozinhei o leite condensado ontem à noite, está bem gelado na geladeira. Comprei hoje o creme de leite fresco, que eu vou mostrar para vocês, e comprei as bananas, né? Então, depois eu vou fazer a massa, que é triturar a bolacha junto com a margarina, montar na forminha, 15 minutos, esfria, monta, é isso que eu vou fazer. E normalmente eu faço o mousse de maracujá em travessa, em pirex normal, para não desenformar, para catar com colher. Só que dessa vez eu quero desenformar ele, então para eu desenformar, eu vou acrescentar na hora que eu bater o envelopinho de gelatina sem sabor. Então esse vai ser os dois doces. Então amanhã no primeiro horário eu já faço os dois doces, geladeira para gelar, e aí depois eu vou começar a mexer com os peixes, né? Normalmente amanhã no final da tarde eu já deixo montado a bandeja de bacalhau já com tudo pronto, eu zipo ela, coloco papel alumínio e geladeira. Só deixo para o dia seguinte o peixe, porque o peixe eu gosto de fritar ele na hora para poder montar essas coisas e já levar para o forno direto, entendeu? Mas aí vocês vão me acompanhando. E aí vocês, como é que vai ser? Como é que vai ser os preparativos para o Réveillon? Todo mundo está animado? Vai passar em casa mesmo com a família? Vai passear? Vai curtir praia? Porque a praia está lotada, né? Pelo menos aqui em São Paulo, que eu tenho observado, não só em São Paulo, em outros lugares, a praia está muito cheia, o interior também está bastante cheio. Então você que está chegando agora aqui no canal, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, hypar o nosso vídeo. Tem outros vídeos aí no canal para você assistir que tá bem legal, né, do nosso Natal com a família, do nosso apartamento. Para quem está chegando não sabe, nós vivemos num apartamento de 26 metros quadrados. Nós dois, eu e o Sandro, que não está aqui, mas vocês vão conhecer, e as nossas duas gatinhas. Então, assim, você que caiu aqui no nosso canal, fique à vontade, fique nele,
assista a todos os vídeos, se inscreva e não esqueça de compartilhar, certo? Então vamos continuar aqui para a gente poder acelerar, porque eu ainda tenho bastante coisa para fazer hoje. E olha que eu já fiz coisa hoje, viu? Mas ainda tem mais. Eu já lá secar isso aqui e guardar. Geralmente eu deixo secar natural porque seca rapidinho. Mas como eu quero usar a pia, eu quero deixá-la limpa para eu poder... o mousse eu já vou bater hoje, que é rapidinho, não demora nada. Já quero deixar ele na geladeira. E aí amanhã de noite, ou melhor, amanhã de noite, eu desenformo ele. É rapidinho, não demora nada. Esse ano a gente optou por fazer no ano novo nada à base de carne, tudo à base de peixe. Não só pelo calor, óbvio, né? E porque também é mais prático, é mais rápido e é mais leve, né? Por isso que são coisas que a gente tem que já fazer e comer, não são coisas que armazena. Eu ia fazer o salmão, que eu tinha falado muito para vocês nos vídeos anteriores, só que o salmão que eu achei no lugar que eu sempre compro não estava bonito. E tipo, a mulher tinha meio que extrapolado. Eu vi ele há uns 15 dias atrás, ela estava vendendo tipo, acho que R$78 o quilo, estava um preço bom. Falei, vou pegar uns 3 quilos para a gente dar. Né? O salmão no forno é coisa de 15 minutos, está pronto, é muito rápido. Eu ia fazer um salmão com molho de alcaparras com suco de laranja, que fica muito gostoso. Só que não dá. Eu fui lá hoje, passei lá, que eu ia pegar o salmão, e ela estava vendendo a R$140 o quilo. Eu falei, nossa, a senhora praticamente dobrou. Ah, porque subiu. Eu falei, eu entendo, mas não dá. E aí, como eu ia para a Swift, porque eu ia pegar na Swift a tilápia, que eu prefiro comprar deles congelada, que ela é muito boa, ela descongela naturalmente, ela não desmancha, é um peixe extremamente limpo, não tem espinho. Eu falei, eu vou ver lá, qualquer coisa eu compro salmão congelado. Só que lá também, o preço acho que estava 95 ou R$100. Só que estava muito fino a peça. Ele não estava uma peça grossa. Então, assim, não ia ter muito carne, né? Aí foi quando eu mudei de ideia, liguei para o Sandro, falei, ó, vou mudar. Em vez de eu fazer salmão, eu vou fazer bacalhau, que basicamente está quase o preço do salmão. Ele estava, acho que, 99 a caixa dele, que já vem limpo, tudo bonitinho, e é lombo, não é posta. Ele falou, beleza, pode mudar. Então eu vou mudar. De uma próxima vez, a gente vai e faz o salmão, que é uma coisa que a gente sempre faz aqui em casa para comer, mas a gente queria fazer agora no ano novo para todo mundo comer também, mas vai ser o bacalhau, que é tão gostoso quanto, e eu sei que todo mundo gosta também, né? Um bom bacalhau, de uma marca boa, bem feito, bem temperado, com bastante azeite, azeitonas, enfim, né? Fica bom também. E aí deixo para fazer o salmão numa outra data, quando eu fizer. Aí eu chamo todo mundo de novo só para vir comer. Ou, de repente, né, a gente faz só para nós, sei lá. Porque quando eu faço para mim e para o Sandro, eu compro uma peça de 1 quilo. Dá pra gente comer, tipo, só no almoço. Porque é tão levinho que é uma coisa que não pesa, né? Só que, geralmente eu compro mais de 1 quilo. Eu compro 2 quilos, que é para nós dois comermos tranquilo. Geralmente eu faço com um arrozinho branco ou com arroz com legumes, que acompanha bem, e uma salada, e a gente come. Olha como é o dia que está aqui hoje, que lindo. Tá um sol para cada um. Tá tranquilo a rua, olha, nem parece que é uma terça-feira, quase véspera de ano novo. Mas vamos voltar porque eu tava fazendo. Só vou fazer um take rapidinho, ó. Nem cama eu arrumei, vou arrumar daqui a pouco. Primeiro eu vou terminar a cozinha. Aqui estão as coisas que eu falei para vocês que eu fui lá na frutaria pegar. Peguei batata, peguei cebola, peguei limão. Aí eu peguei batata palha, que eu vou usar bastante. Peguei banana prata, isso. Se eu falar, gente, vocês não acreditam. Banana é uma coisa que eu pego na feira, tipo, a dúzia, 5, 7 reais. Você acredita que eu paguei 7 bananas? Eu peguei só 7 bananas para usar no doce que eu vou fazer. Foi quase 15 reais. Que é por peso, né?
Aí peguei já o suco de maracujá, porque para eu fazer o mousse. Peguei também mais azeitona que eu vou precisar. O bacalhau. Comprei 2 caixas, vem 1 quilo cada caixa. Já comprei a tilápia e comprei o camarão, já descascado assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para eu fazer amanhã à noite para mim e para o Sandro, tá vendo? Ó? Acho que é um pacotinho de 400 gramas. Tem bastante, é só para mim e para ele, dá o suficiente. E cozinha arrumada, ó. Louça lavada, guardada, pia tudo certinho, que daqui a pouco eu venho para fazer meus doces. Ontem eu aguei as plantas, porque já deu tempo, né, das amiocuca e do bambuzinho, já fez já os 20 dias que nós plantamos eles. Aí ontem foi dia de aguar, já aguei elas, aguei a trepadeirinha lá também, já tá aguada, tá tudo certinho. E mesmo eu aguando ela ontem, ainda a terra dela estava um pouco umedecida, ela não estava uma terra seca. Mas eu aguei porque já fez 20 dias, né? E com esse calor que fez aqui em São Paulo todos esses dias, então acho que não dava para ficar sem aguar a planta, né? Prontinho, já separei as coisas do mousse. Já separei o leite condensado, os 2 cremes de leite, 1 xícara do maguari concentrado de maracujá. Já coloquei aqui as 5 colheres de água na gelatina sem sabor. Vou hidratar ela no micro-ondas, só que antes primeiro eu vou colocar todos os ingredientes ali. E aí depois eu já hidrato ela, porque ela é rapidinho, não demora nada, né? É só um envelopinho, tá, gente? Porque ele é uma receita pequena, então não precisa pôr muito. Se você for fazer uma receita dobrada, aí sim você coloca os 2 envelopes, que dá 24 gramas os 2. Fora isso, um envelope só é o suficiente. Porque a gente quer ele firme para desenformar, mas a gente não quer um mousse duro. O mousse ele tem que ser cremoso, né? E é assim que eu vou fazer. Tão simplesinho isso aqui, né? Acho que é um dos doces mais simples que a gente tem que fazer, é isso aqui. Na realidade, eu gosto de brigadeirão, também queria fazer, mas tá muito calor. Fazer coisa à base de chocolate, acho que vai ficar meio, né? E ó, e o suco de maracujá concentrado. Agora, enquanto isso, eu coloco para hidratar os 15 segundos. Enquanto ele bate, porque é só mesmo misturar os ingredientes. Vamos bater, vai ter barulho, né? Ficou cremoso. Isso aqui é rapidinho, né? 15 segundos é 15 segundos. Só misturar bem. Jogar aqui dentro. E dar mais uma batidinha de 1 minutinho. E tá pronto. Prontinho. Eu vou fazer ele na mesma forma que eu fiz o meu manjar, que é aquela pequenininha que é de herança da minha avó. Que a receita dá certinho aqui, ó. Tá vendo? Uma receita dá exatamente na medida dessa forminha. Agora é só levar à geladeira, no mínimo de 4 a 5 horas. Ele fica mais firminho, vai ficar na consistência quase de um manjar, mas acho que vai ficar até um pouquinho mais mole, não vai ficar tão firmão. E aí, amanhã é só comer bem gelado.
Ainda tá cedo, eu tô vendo que o horário ainda vai dar, são 5 e pouco da tarde. O Sandro vai demorar um pouco para chegar. Eu acho que eu já vou fazer a base da banoffee. E se bobear, eu já monto ela hoje mesmo. Porque também, se a gente deixar na geladeira para amanhã, vai estar melhor, porque a minha forma é aquela que sai o fundo. Então, eu vou ter que ligar o forno, ela vai ter que fazer, né, a base dela, que é 15 minutos no forno, depois ele é aquecido. E aí eu tenho que esperar esfriar, o doce de leite já está pronto, já vou deixar ele para fora para descongelando. E aí, por último, eu tenho só que bater o chantilly, que é na batedeira. Eu acho que é isso mesmo, gente, já vou fazer hoje, porque aí de doce eu já fico livre hoje. E amanhã eu só parto para o salgado, certo? Prontinho, o mousse já está pronto, já está na geladeira. Acabei de ligar o meu forno para aquecer a 180 graus por 10 minutos. E depois já programei ele mais 15 para quando eu for colocar a massinha nessa forminha que a gente vai assar a base do nosso banoffee. Na realidade, eu podia bater no triturador, mas geralmente eu bato no liquidificador. Eu dou um pulsar nela para fazer uma farofa da bolacha maisena. Tem algumas receitas de banoffee que as pessoas não fazem a base com biscoito maisena ou bolacha maisena. O pessoal faz com manteiga e farinha. Fica bom? Fica bom. Mas eu gosto de fazer com biscoito maisena, que eu acho que fica mais saboroso e não fica tão maçudo, certo? Então eu vou colocar o biscoito para dar uma triturada aqui no liquidificador. Dou uma pré-quebrada para ajudar, para ser mais rápido. Agora eu vou pulsar aqui, vou bater e depois eu vou transferir aqui para a tigela. Vai escutar um barulhinho, mas é rapidinho. Tem gente que peneira, eu não peneiro, ó. Triturou tudo, não ficou nada. Ó, vocês podem ver, ficou bem fariazinho, ó. É assim que a gente quer. Ainda eu acho que é pouco para o que eu vou usar. Eu vou colocar o último pacote. Normalmente, quando você compra aquele pacote inteiro, um pacote e meio é o suficiente. Eu comprei aquele que vem em 3 pacotes. E aí eu vou bater os 3 para poder eu ter, porque eu tenho que colocar não só no fundo da forma, mas todo em volta dela, bem para cima, para poder fazer bem a parte para depois colocar o recheio, né? Prontinho, bem rápido. Agora a manteiga, gente, a gente pode colocar o óleo. Pode usar manteiga ou margarina. Eu vou usar margarina, tá? Aí de sua preferência, tanto faz manteiga ou margarina, o efeito dá o mesmo. Você vai colocando aos poucos para ela não ficar uma pastona, para ela ficar uma farofinha. Normalmente esse tanto de manteiga é o suficiente. E agora é com os dedos, não tem como. Vai com a mão, sem dó e nem piedade. E a manteiga ela não tá natural porque estava na geladeira, mas não tem problema. Vai virar a farofinha de todo jeito. Por isso que você tem que ir colocando a manteiga aos poucos, justamente para você não perder o ponto da farofa. Também depende do tamanho da forma que você vai utilizar. Essa é uma forma padrão de torta, né, desses bolos que desenforma. Mas também eu já fiz esse, como é que fala? O banoffee em formas que não desenforma. E aí eu uso aquelas pirex brancas, sabe? Aquelas transparentes tipo Marinex. É exatamente essa. Dá para você fazer nessa também, na Marinex. Na Marinex você faz e dá para colocar a mesma coisa, né? A farofinha da bolacha com a margarina, forno 15 minutos e depois fazer normal. Esperar esfriar bem, colocar o doce de leite, as bananas cortadas em rodela e por último você coloca o chantilly. E para decorar, você pode depois colocar um pouquinho de canela por cima, que é o que eu vou fazer. Isso aqui, ele assa rapidinho. É 15 minutinhos de forno, depois com o forno bem quente. Isso aqui não tem segredo, é um palitão rápido. Se bobear a temperatura do teu forno aí, tem que ficar de olho para não queimar. Eu coloquei só a 180 graus, que é o suficiente para essa farofinha aqui, fazer a consistência na forma. Tá vendo? Ó? É um doce simples, rápido, gostoso
Poderia fazer amanhã? Poderia fazer amanhã. Ia ficar bom pro dia seguinte? Perfeito. Porque a gente vai comer só no final do dia, né? A noitona. Mas fazendo hoje, ele vai ficar melhor, porque ele vai ficar na geladeira, ele vai ficar bem concentrado, né? E bem geladinho, e vai ficar muito bom. Tá vendo? Não tem segredo. Tá pronto aqui. Deixa eu tirar essa colher. Não preciso lavar minha mão, porque eu vou continuar usando ela ali para colocar na forma. Já vou colocar a minha forma aqui. Primeiro eu vou colocar no fundo, para eu poder arrumar. Normalmente você pode colocar no fundo e ir subindo ela nas laterais. Aí é de acordo conforme você queira fazer. Tá calor, parece que isso que eu tô com o ventilador ligado e tá fresquinho aqui dentro, mas tá calor. Por isso que eu já coloquei o meu chantilly para ficar bem no freezer, para ele estar bem gelado, para na hora de bater não ter problema dele ficar muito mole. Né? Eu bato ele, volto para a geladeira, que é o tempo disso aqui, né, assar, esfriar, ficar no ponto certo, para que quando a gente poder for rechear ele, aqui em cima, que ele é cobertura da nossa banoffee, né? Ele não tem nenhum problema. Ficar bem sequinho e bem firme. Vai ficar como se fosse um biscoito mesmo. Ele volta a virar a bolacha maisena, porém crocante, mais firme. E com gostinho de manteiga, claro. Eu vou arrumando assim, eu vou tirando onde ficou excesso, vou trazendo para onde eu quero. Vou subindo ela, ó, que ainda tem bastante aqui, ó. Não precisa ficar igualzinho aqui, viu, gente? Mas só de uma altura que dê depois para você colocar o doce de leite, para na hora que desenformar não ficar aquela coisa feia, entendeu? Se você vê que ficar mais grosso, você vai raspando assim, ó, e vai trazendo para onde você acha que ainda tá faltando. E pode apertar. Tá vendo? As paredinhas dela não tão grossas, também não estão finas. Estou deixando de uma altura ideal para depois eu colocar o doce de leite, depois de assado, colocar a rodela de banana e por último a gente vai cobrir com o nosso chantilly. Tá vendo? Não tem segredo, tá prontinha. Agora eu só vou dar umas furadinhas assim com o garfo para não entrar ar, para não ter perigo de estufar. Apesar que o meu nunca estufou, né? Mas eu faço assim para evitar, né? E aí também na hora de desenformar direitinho, tá vendo? Ficou assim, não, tá vendo? Não ficou tudo da mesma altura, que não é necessário, só se você quiser. E agora é levar para o forno aproximadamente 15 minutos, sempre observando para não queimar. Vou levar para o forno. Pronto, gente, ó, esse é o ponto dele. Você tem que observar, porque se você bater demais, ele vira manteiga. Aí perdeu o chantilly, já era. Tá vendo? Ó, ficou assim, ó, durinho, firminho. Agora eu vou voltar ali para a geladeira, que é o tempo da massinha que já está quase pronta. Isso eu tenho que tirar do forno. Vou deixar ela uns 40 minutos esfriando. Depois que ela esfriar, eu volto para a gente acabar de montar a torta, certo? Já assou, não queimou. Depois que ela esfria, ela fica bem firminha, ó, bem durinha. Tá vendo, ó? Já abri meu doce de leite, já abri as minhas 3 bananas. Se eu precisar de mais, eu abro mais. E daqui a pouco eu só tiro o chantilly, que é a finalização. Então a gente começa colocando o doce de leite. Eu peguei 2 colheres, porque ele já não tá tão... Ele tá gelado, mas ele não tá tão duro. E a gente vai colocando generosamente, tá? Nada de dó, pouquinho. É literalmente para ela ficar bem recheada. Você vai pôr nos toletes assim, espalhando, e depois você tenta dar uma alisada levemente, mas vai ficar muito bom. Faz aí na sua casa, tenho certeza que você vai gostar. E você que está assistindo agora aqui o nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal,
deixar o seu like, seu joinha, compartilhar esse vídeo, né, para que o YouTube distribua para as mais pessoas, para que tenha acesso ao nosso canal. Já ajuda a gente bastante, gente. O like é super mega importante. Se você comentar, então, a gente fica muito grato de verdade. Eu cozinhei 2 caixinhas de leite condensado, tá? Conforme eu falei para vocês. Quando ela é caixinha, você tem que enrolar no papel alumínio para pôr na pressão aproximadamente uns 40, 45. Eu deixei 45 minutos, ela ficou nessa cor, ó, nessa consistência. Ficou na cor boa. E o leite condensado para cozinhar pode ser da marca que você quiser, né, da sua preferência. E qualquer um com certeza vai virar doce de leite quando você cozinhar ele. Olha, fica perfeitinho, tá vendo? Nem precisei da segunda colher. Eu coloco de qualquer jeito, você pode colocar em rodelas. Deixa eu já cortar todas aqui para facilitar. Não precisa ser tão fina, mas também não tão grossona. Eu comprei 7 bananas, com certeza não vou usar todas, mas por necessidade, né, por precaução, eu peguei a mais. Já, ó, cortei 2 por enquanto. Agora eu vou arrumar todas elas aqui. Você pode pôr o tanto que você quiser. Fica um doce bem gelado, bem gostoso. Não fica melado porque o biscoito que está por baixo, né? Não vai açúcar, só vai a manteiga ou a margarina. O biscoito não é tão doce. A banana também não é uma coisa muito melada. O chantilly eu não coloquei açúcar, mas você pode colocar de 1 a 2 colheres de sopa. Não muito cheia, não tem problema nenhum. Um doce gostoso, simples de fazer, não é difícil. Eu acho que qualquer um consegue fazer em casa, facinho. Eu tinha dito para vocês que também dá para fazer na Pirex. Só que na Pirex, quando eu faço, a gente não desenforma. A gente corta ela, vai servindo, cortando os pedaços, ela fica firme do mesmo jeito. Dá para utilizar da mesma forma, a única coisa que com a Pirex não tem como desenformar. Agora, se você quiser desenformar, né, para colocar numa mesa posta, alguma coisa assim, aí sim, você tem que ter uma forma dessa que sai o fundo da forma, né, para você poder desenformar e ela vai ficar perfeitinha. Mesmo estando calor hoje, ela tá firme, né? O chantilly eu acabei de ver na geladeira antes de começar aqui, ele tá bem firminho, né? Então assim, acabar de fazer e voltar para a geladeira e ele só sai na hora de servir, que é na hora que eu vou desenformar ela, que é só no dia. Aí ela vai estar bem firme, como eu falei para vocês, ó, a parte de biscoito aqui ela tá bem firmezinha. Não ficou molenga, depois que ela esfria ela fica firme na crocância dela. Tá vendo? Acho que de banana foi bastante. Ó, o chantilly estava na geladeira, tá vendo? Ó, ele tá bem firme. E agora a gente vai colocar aqui por cima, que por último é a canela. Com o auxílio de uma colher, ó, ele tá firminho. Você vai colocando, ó, eu começo colocando primeiro pelas laterais. Olha, tá uma espuminha bem firme. Tem algumas marcas de chantilly que não fica na geladeira, você compra de caixinha, só que você tem que colocar no freezer, na geladeira, no mínimo 12 horas antes de bater, porque senão ele não vai dar o ponto de chantilly. Só que eles são mais gordurosos, né? Tem mais gosto de gordura, enfim. Mas também dá o mesmo efeito, né? Tá vendo? Essa quantidade de chantilly que é a garrafinha, ela dá o tanto certinho para você colocar aqui. Aí eu dou uma espalhadinha com a colher. E ele vai ficar mais firme, ele está bem firme esse chantilly. Só que como ele vai para a geladeira, então depois ele vai ficar mais firme ainda. Prontinho. Aí depois, se você quiser fazer uma graça, geralmente eu pego um garfo, eu dou umas escadinhas assim, ó, para ela ficar só meio disforme, para não ficar tudo igual. E como vai a canela, isso não vai fazer tanta diferença, mas você pode fazer isso, ó,
né? De qualquer jeito, só para tirar umas ranhurinhas. E aí depois eu pego um pouco da canela, pode polvilhar direto, mas como eu tenho aqui a minha auxiliar, eu coloco aqui um pouquinho da canela no negocinho e vou polvilhando. Não precisa ser muito, mas você vai polvilhando aí um tanto que você queira. Faz toda a diferença. Tem gente que coloca cacau em pó também, pode ser, eu já coloquei, fica muito bom. Mas eu sugiro mais a canela, que eu acho que fica mais a cara disso. Prontinho, acho que só isso já tá bom. E assim, gente, a gente finaliza a banoffee. Tá pronta. Só pode montar ela exatamente quando você tirar do forno, né? Que você fizer a base dela. Tem que estar completamente fria, porque senão amolece o chantilly, amolece o creme, o doce de leite e tá pronto. Agora é levar à geladeira e depois quando eu for desenformar, eu vou mostrar para vocês, é só soltar aqui, ela vai descer e ela vai estar perfeitinha. Agora eu vou levar para a geladeira e no dia de eu desenformar, que não vai ser hoje, vai ser amanhã, eu vou mostrar para vocês, certo? Como prometido, desenformei a banoffee e desenformei o mousse e vou mostrar para vocês. A banoffee ficou assim, desenformada, firme, perfeitinha. E o mousse também. Vai lembrar muito um manjar branco, mas não é, tá? É um mousse de maracujá. Ele fica meio opaco assim, porque ainda a calda que eu vou colocar está esfriando. Mas basicamente é isso. Os doces já estão prontos, né? Espero que vocês façam aí e que dê tudo certo, que é fácil, vocês viram que não demora nada, né? É rapidinho. E agora é só esperar chegar o dia para a gente degustar, que vai ser amanhã, né? Claro. Então eu vou estar deixando aí no vídeo, no cantinho, 2 vídeos de 2 receitas anteriores a essas. Aí vocês dão uma olhadinha, qualquer coisa faça também e vem pro canal, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha, hypar e claro, compartilhar esse vídeo, tá certo? Agora eu vou guardar porque eu não quero que derreta meu doce. Até mais!